Na Igreja Católica, o papel de um padre vai além da sua liderança. Ele é um pastor, um guia e uma presença de fé para seu rebanho. No episódio de hoje, do Prosa dos Padres, temos a honra de conversar com alguém que vive essa missão com dedicação e humildade. Com grande alegria, Dom Ângelo Ademir Mezzali, arcebispo de Vitória, no Espírito Santo. Nessa conversa, vamos conhecer mais sobre sua história, o despertar para a vocação, os desafios enfrentados em sua missão como bispo e como ele enxerga o papel de guiar a Igreja nos tempos atuais. Eu sou o padre Cleiton Guimarães dos Santos e está começando mais um Prosa dos Padres. Olá, meus queridos, nós iniciamos o nosso programa. Seja muito bem-vindo, Dom Ângelo, e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Uma saudação a todos que nos acompanham. Uma alegria estar mais uma vez aqui na Prosa dos Padres, não é? Que bom. A Prosa dos Padres é algo bem mineiro, né? Bem mineiro. Vamos prosear então, vamos lá. O assunto do momento é a nomeação do Senhor, né? Nós temos um grande homem entre nós, né? Dom Ângelo, como foi receber a notícia da sua nomeação como arcebispo de Vitória, no Espírito Santo? Para mim foi uma grande surpresa. Eu recebi o telefonema da Anunciatura Apostólica em Brasília no dia 9 de dezembro. Foi no dia 9 de dezembro, quando o encarregado lá, o núncio que estava na Itália, me telefonou dizendo que eu tinha sido nomeado para ser arcebispo de Vitória no Espírito Santo. Eu levei um choque, um susto, mil pensamentos vêm, o coração se abala. E aí conversamos um pouco, eu tinha o desejo de já fazer o anúncio na semana seguinte. Em todo caso, eu recebi assim, claro, com o coração perturbado, como qualquer chamado da igreja, mas fui absorvendo e acolhendo. Aí ele me deu a oportunidade: o senhor quer rezar um pouco até amanhã? Aí eu disse: não, é bom, assim eu rezo, acolho com mais liberdade, com mais, não que eu diria não, mas para que ele sim fosse mais livre, mais generoso. E aí no dia 10, mais uns telefonemas, aí eu respondi sim. Então foi um chamado, é um chamado da igreja, é através do Santo Padre o Papa, tanto assim que no linguajar do contato, o Santo Padre o Papa, e é o Santo Padre o Papa, o último, e que me nomeia para a Arquidiocese de Vitória no Espírito Santo, que eu não conhecia. Então recebi assim, com surpresa, alegria, pouco a pouco fui compreendendo o que isso significava, e depois foi combinado então com a Anunciatura, também com a Arquidiocese de Vitória, a data da proclamação, do anúncio da nomeação no dia 30 de dezembro. Certo. Então, nesse período, o senhor teve que manter esse sigilo, esse segredo. Foram dias assim muito angustiados, assim, não digo angustiosos, mas você não podendo falar. Também a gente sabe que quando um bispo é nomeado, ele não sabe nada, nem na primeira vez, nem nas outras. Ele só recebe o comunicado, que tem a liberdade, claro, de dizer sim ou não, apresentando razões, às vezes pode ser uma doença, alguma impossibilidade, mas normalmente já vem a nomeação, tanto assim que fala que foi nomeado, então a decisão já está tomada. Então cabe a nós, no espírito de obediência, com alegria, disponibilidade de responder. Eu celebrei no mês de dezembro 40 anos de sacerdócio, então celebrei aqui na região episcopal Ipiranga, depois tive a graça de celebrar com a minha família, lá na Sanga do Engenho, município Forquilinha, Santa Catarina. Inclusive, depois de muitos e muitos anos que eu nem lembro mais, consegui passar o Natal com a minha família, celebrei na minha comunidade de origem, lá da roça, lá no interior da minha comunidade. Então foram dias assim que vivi no espírito de oração, sem poder falar com ninguém, sem deixar entender, como se nada tivesse acontecido. Certo. Então é uma experiência que não é fácil, você não poder comunicar. Quem sabia, claro, era o arcebispo de São Paulo, que é sempre consultado e comunicado.
e o arcebispo de Vitória no Espírito Santo. Tanto assim que quando saiu a promulgação, né, no dia 30 de dezembro, depois da abertura do Ano Santo, enfim, deixar passar todo aquele período foi uma surpresa, claro, porque ninguém verdadeiramente sabia. Isso é bom, né, porque nesse caminho muitas coisas podem acontecer. Então, é um chamado, né, Deus que chama através da igreja, por amor de Jesus Cristo, e a gente sabe que o Espírito Santo conduz. Então, vivi esses 20 dias, como se diz, rezando, contemplando, lá na minha casa, na minha família, que também é na roça, no interior, contemplando as coisas, conversando com a minha mãe, com meus irmãos, mas assim, né, remoendo um pouco tudo isso, mas já com a mente e o coração já se preparando. Foi um período de um retiro espiritual. Que bom. Sim, sim. Imagino que este mesmo desafio o senhor deve ter recebido quando foi nomeado bispo. A primeira vez também foi mais chocante ainda, porque agora a gente já é, então, também a mesma coisa. O Santo Padre o Papa te nomeou bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo, e ele espera muito que você aceite, né? Eu sempre uso isso como é que é um chamado vocacional, né? O Santo Papa te nomeou, ele espera que você aceite. Aqui foi a mesma coisa. O Papa te nomeou e espera que você aceite ser arcebispo. Então foi assim. Eu acho que esse é o caminho, todos os bispos passam por essa experiência. Na verdade, quando a gente é ordenado, a gente, né, naquele diálogo com o bispo ordenante, a gente promete obediência, né, porque a partir do momento que é ordenado bispo, a gente faz parte do colégio episcopal, são sucessores dos apóstolos, então a gente fica a serviço da igreja. Isso não significa, né, uma experiência que eu fiz agora também nesse período, não significa que a gente não tenha aqueles sentimentos do medo, a perturbação do coração, como Maria, né, quando o anjo do Senhor lhe anunciou que seria mãe, né, ela ficou perturbada, em outros momentos também não compreendia bem, né, muitas coisas a gente não compreende, não entende por que as respostas não vêm, mas depois, ao longo do tempo, é o espírito da fé mesmo, né? Porque tudo é por fé, por amor a Deus, por amor a Jesus Cristo, amor à igreja. Então a gente vai compreendendo, vai entendendo. A gente sabe também, né, na experiência humana, a gente aqui 4 anos, criamos muitos laços, né, com a comunidade e o povo. E o que me fez refletir foi interessante, né? A experiência de ser bom pastor, de ser um pastor, né? Verdadeiramente eu fiz a experiência de pastor aqui, né? Com o clero, com as lideranças leigas, com os padres, com o povo, sobretudo com o povo de Deus, com as comunidades. Então, na verdade, eu compreendi que eu fui, de certo modo, um pastor, e um bom pastor, e o povo me conhecia. Então agora a gente vê assim, né? O povo me conhecia, confiava, ficava feliz quando a gente via, claro, com as dificuldades naturais. Então acho que isso é a grande herança que eu levo, né? Que eu consegui viver aqui na Arquidiocese, em comunhão com o arcebispo, essa experiência de ser um bom pastor, né? Procurando ser um bom pastor, estando presente em todas as realidades e sabendo que o povo me conhecia, né? Que me queria bem, que ficava feliz quando eu me encontrava, que ia celebrar nos momentos de festa, de alegria, também das dificuldades. Então essa experiência humana a gente passa também, mas lá tem um outro rebanho que me espera e que me foi confiado. Que bom. E quais são as suas expectativas e esperanças para essa nova missão no Espírito Santo? Foi interessante que o chamado veio um pouquinho antes da abertura do Ano Santo, o Jubileu da Esperança. E o Jubileu da Esperança é um convite a sermos peregrinos de esperança, né? E eu verdadeiramente me senti dentro disso como uma coisa concreta, real, não era uma coisa fantasiosa. Sim. Que eu vou dizer para os outros, mas depois justamente começou o Ano Santo, e aí dia 30 foi anunciado que eu seria arcebispo, enfim, iniciei o Ano Santo sendo chamado a ser um peregrino de esperança. Então as minhas expectativas são muito grandes, desde o anúncio, recebi tantas manifestações do arcebispo emérito, Dom Dario Campos, né, um frade franciscano que já estava esperando o seu sucessor há 1 ano e meio, né, já estava aguardando. Lá um bispo auxiliar muito bom também, muito querido, Dom Anderson Franklin, né, um biblista famoso, conhecido, jovem, que é lá do Espírito Santo. E depois do clero, do povo que foram se manifestando. Então, todas as manifestações que eu recebi lá e aqui também, desejando um bom ministério. Enfim, me sinto assim bastante livre, bastante tranquilo, bastante sereno. Em nenhum momento perdi assim. Então, as expectativas são muito grandes.
Comecei a tomar conhecimento da arquidiocese, é uma arquidiocese grande. Esta semana passada eu estive lá visitando, de terça até sexta-feira. Fiquei convivendo lá com o bispo, né, Dom Dario e Dom Anderson, né, os bispos lá, o auxiliário e o arcebispo. Depois conheci um pouco a estrutura da cúria, a catedral, os seminários, algumas outras coisas. Tive contato. Enfim, o meu desejo lá também era ter algum mínimo de conhecimento para que no dia da posse eu tenha, assim, pelo menos algum conhecimento. Eu nunca fui para o Espírito Santo, nunca visitei o Espírito Santo. Estava lembrando que eu conheço todos os estados do Brasil praticamente. Eu acho que eu não conheço lá Acre e Rondônia, que eu nunca fui, não por falta de convites e tal, né, por falta de oportunidade, e o Espírito Santo. Os outros estados do Brasil, conheço países do mundo inteiro e não conheci. Legal. Então eu me lembrei assim um pouquinho de Abraão, né, quando Deus chama e diz assim: vai, né, para a terra, deixa a tua terra e vai para onde eu te mostrarei. Então foi isso que aconteceu comigo. Que bom. Eu vou para uma terra, um povo que espera um novo pastor, e com o coração aberto, né? O meu estilo de modo de ser também como religioso rogacionista, já acostumado na dinâmica, né, que é nossa, da missionariedade, então em tantos lugares a gente já se acostumou com as mudanças. E eu estava lembrando que nos últimos 15 anos já mudei, né? Estava em Roma, voltei para o Brasil, vim para São Paulo agora. Então são muitas mudanças a serviço da congregação religiosa e da igreja. Então as expectativas são grandes, boas, né? Cheias de alegria, de esperança, tomando conhecimento agora da arquidiocese. É uma arquidiocese grande, viu? Bastante. São a Arquidiocese de Vitória, que é também a Igreja Metropolitana do Espírito Santo, onde existem com Vitória 4 arquidioceses. Por isso, né, serei o arcebispo, porque a igreja, dizemos, mãe, né, desse regional leste 3 da CNBB. E ali são mais de 2.200.000 habitantes, 91 paróquias, mais de 1.000 comunidades eclesiais lá. Muito forte é o espírito das comunidades, né? Porque tem a parte urbana e uma grande parte rural também. E depois a infinidade, né? Riqueza de pastorais, de grupos. Você já sabe quantos padres tem, mais ou menos? São 167 padres, sendo 110 aproximadamente da arquidiocese, mais uns 50 religiosos. Tem muitas congregações e ordens religiosas também lá, né? Lá temos a grande basílica, né? O Mosteiro da Penha, né? Que é um dos mais famosos santuários, né, de todo o Brasil, que é animado pelos franciscanos, né? Lá também tem o Santuário de São José de Anchieta. A cidade de Anchieta faz parte da arquidiocese, onde São José de Anchieta chegou e onde faleceu também. Então faz parte da arquidiocese. Tem uma história muito grande. Então vou pouco a pouco conhecer, né? Então logo do início é começar e trabalhar e vamos lá com muita fé, muito amor, né? Que bom, isso é muito bom. Para quem não conhece, o senhor já falou alguma coisinha. O que faz um arcebispo e qual é a diferença de um bispo? Qual que é essa diferença? Todos somos bispos, né? Na igreja nós temos o diácono, o padre, o sacerdote e o bispo. Nas funções que exerce, né, nas missões que recebe, então ele é auxiliar ou coadjutor, como eu era aqui em São Paulo, então colaborando numa grande arquidiocese. Ele é bispo titular de uma diocese, lá eu vou ser o bispo, né, da diocese, que é a arquidiocese porque ela foi a primeira diocese do Espírito Santo, como são as outras arquidioceses, e elas têm um papel que no direito canônico define algumas responsabilidades. Então o arcebispo, por isso arce significa primeiro, está à frente. Então no Espírito Santo eu estarei à frente dessas 4 dioceses como uma referência, com algumas funções. Por exemplo, é criada essa província eclesiástica que às vezes pela Santa Sé ou a Conferência Episcopal, então tem reuniões específicas. E para algumas situações, por exemplo, que acontecem em algumas dioceses, o arcebispo metropolitano, ele é indicado, ele deve acompanhar algumas coisas que acontecem. Por exemplo, uma diocese que fica vacante, enfim, tem algumas responsabilidades. É sempre bispo na sua função, mas tem essa responsabilidade de uma igreja que tem uma preponderância, né, pela sua história. Vitória foi criada a arquidiocese, já aprendi, viu? 1958. Olha só, meu povo, ele já sabe. E foi criada a diocese em 1858. Olha. Desmembrada de Niterói. Então ali é divisa já, né, do Rio de Janeiro, então Sim. diocese de Niterói.
Então eu guardei bem, 1858, 1958. Então a arquidiocese, eu serei o 5º arcebispo metropolitano. Então quando foram criadas outras dioceses, se tornou arquidiocese. Né? Então, mas normalmente no Brasil temos algumas arquidioceses, é claro. Normalmente as capitais são arquidioceses, né? São Paulo, nosso cardeal arcebispo é arcebispo metropolitano. Sim. Aqui. Nós temos né, reuniões com as 8 dioceses que formam essa província eclesiástica. Enfim, da diocese para a arquidiocese, da arquidiocese que compõe a conferência episcopal e depois a referência à Santa Sé. Né? Mas tem algumas missões específicas, mas no fundo é uma referência. Então, sempre bispo, sempre pastor, né, sendo também um elo de comunhão, de unidade daquela região ou daquelas dioceses. Que bom. Então vamos lá, o assunto está interessante, ainda tem mais aqui para o senhor. Dá pra aprender o senhor já atuou como bispo auxiliar da região episcopal Ipiranga, na Arquidiocese de São Paulo, ao lado de Dom Odilo Scheller. Como foi essa experiência? Então foi muito boa, né? Eu sou religioso rogacionista, então nós religiosos normalmente temos a nossa missão, nosso carisma, e claro, a gente sabe que o episcopado faz parte para todo sacerdote. Então já foi uma surpresa quando eu fui nomeado bispo e vim para São Paulo. Eu estudei, trabalhei em São Paulo, conhecia bem a arquidiocese, morei aqui muitos anos, né? Fiz meus estudos aqui, também aqui na Faculdade de Assunção, mestrado, enfim. Certamente quando se nomeia um bispo, né, sobretudo para as grandes metrópoles, se vê o perfil, né, que tenha mínimo conhecimento, ou, se possivelmente tenha a experiência, né, de uma pastoral urbana, como eu vou agora para a Arquidiocese de Vitória. Né? Então as experiências, os perfis, formação, também experiência, né, como eu tinha sido também provincial, superior geral, enfim, de gestão, administração e condução. Então foi assim uma surpresa, mas foi uma alegria. Dom Odilo me recebeu muito bem. E desde o início, quando ele me designou para a região episcopal Ipiranga, e foi em 2020, né, que era a época da pandemia. Então, assim, eu lembro que, né, era o momento das restrições, 30%, aquela pandemia que causava tanta dor, tanta morte. E eu fui ordenado em setembro de 2020, né, também com as restrições. Então era um período de muita dor e sofrimento. O início do meu ministério, como outros bispos que foram naquele ano, foi muito difícil. Porque é difícil para um bispo chegar numa realidade e não poder ter o contato, né? Eu recordo bem, quando cheguei aqui em São Paulo, era máscara, né? As celebrações proibidas. 2021, a minha primeira semana, o tempo de Natal e Semana Santa, sem poder celebrar publicamente, né? As igrejas fechadas. Então foi um período muito doloroso que fez assim a gente, todos nós, né, o arcebispo, os bispos auxiliares, amadurecermos, mas também ao povo de Deus. Então tudo era online, as missas eram online, tudo era feito online. Então assim, eu diria assim, foi uma experiência de poder conhecer o povo de Deus que era confiado nessa arquidiocese, estando distante, não fazendo aquele contato que é próprio do bispo, né? Que é o encontro nas comunidades com o povo, as celebrações, as festas, os padroeiros, as reuniões, os eventos, as celebrações. Mas depois de 2021, né, graças a Deus, com a vacina que veio, também a consciência do povo, as coisas foram se ambientando. Então, basicamente, eu passei 1 ano e meio, como todos os demais, nesse processo. Sim. Depois, quando as coisas, né, foram voltando ao normal, as coisas engrenaram, né? Então foi um caminho muito bom, né? Conhecendo, visitando, celebrações, as crismas e as reuniões, celebrações, tudo foi muito bom. E pouco a pouco claro, fomos, né, prejudicados em não ter tido tempo logo no início de conhecer, porque não tinha aquele contato com as realidades, as visitas às comunidades, os bairros, as periferias, né? Nós temos na região Ipiranga muitas áreas periféricas de difícil situação, mas depois foram se ajeitando e a gente com alegria, né? É um pouco o que eu gosto mesmo, né? De estar junto aí, de conversar, de estar. Então foi uma experiência muito boa. A igreja da Arquidiocese estava no caminho sinodal. Então, 2021 já foi recobrado o caminho do Sínodo Arquidiocesano, participei das etapas regionais e arquidiocesanas, contribuí também. Então, foi o tempo também da aplicação do Sínodo da Arquidiocese, o convite à conversão pastoral, né? A renovação missionária, a comunhão. E agora, né, estamos no tempo da aplicação dessas indicações do Sínodo da Arquidiocese. Então, estamos na fase de operacionalizar. E essa fase que agora, né, de um modo ou de outro, é interrompida, não
pela igreja que continua, né? Então é bom lembrar que um bispo sai e depois outro vem, né? Sim. Então agora vamos aguardar quando o Santo Padre e o Papa... Quem será? Quem será que virá? Mas foi uma experiência, eu estou vendo agora, né? A gente diz assim, bom, mas como é? A gente percebe agora, né? Quando saiu a nomeação, não que não percebia antes, né? Como a gente tem essa presença, tem essa ligação, tem esse sinal de comunhão então assim, eu levo no coração, vou levar no coração. Foram 4 anos das minhas primícias episcopais, vividas com muito amor nessa arquidiocese, nessa cidade. Continuando aqui um pouco das nossas perguntas, curiosidades, nós temos aqui para o senhor. O senhor também é formado em jornalismo. Como surgiu o interesse por essa área? Bom, eu acho que assim, eu tinha um interesse pessoal sempre gostei muito, né, de falar, desde eu tinha bastante... O senhor fala pouco, mas... Fala pouco. Eu acho que a vida, né, eu sou do interior, sou muito tímido, aliás eu sou muito tímido, né, mas eu acho que as necessidades da infância, adolescência, tempo de seminário, você sabe que no seminário, eu entrei no seminário de 11 para 12 anos, então no seminário a gente é treinado a fazer leitura, eu lia muito, tinha uma boa dicção, tinha boa voz, então era um campo que sempre me agradou muito, né, assim, gostava de falar, de ler, de fazer, enfim... Mas assim, mas depois do caminho da congregação rogacionista, a congregação me propôs a fazer assim, a trabalhar nesse campo da comunicação. Nossa congregação tem uma revista, Rogate, de animação vocacional, trabalha com os meios de comunicação, né, para difundir a oração pelas vocações, né, rogacionistas, de rezar e trabalhar pelas vocações. E aí desde o tempo da filosofia, mas sobretudo teologia, eu já tinha gostava muito de escrever. Enfim, sempre era, acho que dons que Deus deu pra gente. Aí quando eu terminei a teologia, eu fui trabalhar em Curitiba, meu primeiro ministério. Aí eu tinha o interesse de fazer alguma coisa na área e a congregação procurou fazer jornalismo, principalmente para depois trabalhei muitos anos na revista. Aí eu fiz o curso de jornalismo na Universidade Federal do Paraná, 4 anos. Enquanto era formador da filosofia, era vigário paroquial. Olha só, multiuso. Multiuso. Ajudava, colaborava na faculdade de filosofia, onde estavam nossos estudantes. Foram anos muito preciosos, que aprendi muito. Mas você tem que pensar, né, Padre Cleito, que eu fiz a comunicação, não existia internet, né? Não. Era tudo na mão, tudo nas máquinas, e tudo, não tinha as internets e as coisas todas. Eu lembro bem que, interessante, né, como tudo passa rápido, não passa? Passa muito rápido. Eu terminei o curso de jornalismo em 1989. Me formei em 1990. E naquele ano, 88, estava chegando os primeiros, dizemos assim, caminhões de computadores na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Sim. Então a gente foi aprender algumas coisas daqueles que hoje são os sinais, né? Foi assim, não tem comparação, né? E depois quando veio o celular. Então a gente também foi passando, né? Foi migrando para essa era digital e eu fui aprendendo também. Mas eu trabalhei bastante nesse campo, né? Quando eu era sacerdote, na nossa congregação, tantos meios. E continuei sempre assim, né? Sempre no meu ministério sacerdotal, na congregação, depois também na minha missão de provincial superior geral, sempre valorizei muito e sempre estive envolvido nesse meio, né? Que bom. Então foi dando essas condições. Eu sempre, quando começo a falar também, né? E a gente vai aprendendo, cursos, essas coisas todas. A gente cria também aquelas estratégias e sentido também de uma boa comunicação, né? Claro que as coisas vão passando também. E agora, claro, como bispo, não diretamente, mas a gente contribui bastante, né, e vai servindo a igreja. Mas é um campo fabuloso, né, e parabéns aqui também ao santuário por todas as suas redes, né, e mídias. Hoje não dá para fugir. Cheguei em Vitória, tem uma estrutura muito boa lá também, padres formados, leigos que estão trabalhando diretamente na arquidiocese. Já conheci lá os espaços, certo? Lá tem uma rádio também, tem as mídias sociais. Então, certamente vou continuar presente lá, né? Um pouco na... Faz muito bem. Tenho as minhas redes pessoais que eu mesmo alimento, né? Nesse sentido sempre do testemunho da evangelização. Mas é um campo fabuloso, né? É uma experiência bonita. Evangelizar é comunicar, né? Jesus Cristo e o Evangelho. Isso eu aprendi nos meus estudos, depois também na teologia. E hoje nós temos aí, né, para anunciar e testemunhar, e nessa nova era digital temos muitos campos. Que bom, tá vendo? Vamos continuar nos comunicando. Nos comunicando sempre. Conte comigo, né? Que bom, que bom. Muito bem. Também o senhor tem a formação da teologia dogmática.
O senhor, essa formação o senhor fez em Roma, o senhor fez no... Não, eu fiz aqui. No Brasil? Quando eu terminei o curso lá, eu era formador, eu fui eleito conselheiro provincial, então assumi mais algumas funções e vim para São Paulo. Então esse era um desejo que eu sempre tinha, de continuar os estudos. E foi interessante que eu fiz a teologia, né, o mestrado em teologia dogmática aqui na Faculdade de Assunção, onde eu estou hoje. Olha que legal. Porque eu tinha feito a teologia, o bacharelado, né, no Instituto Teológico Pio XI. Aliás, eu fiz a licenciatura em filosofia com os jesuítas, né, na Faculdade de São Luís na época, 3 anos. Depois a teologia com os salesianos. Então eu venho aqui das fontes, né, dos jesuítas, dos salesianos e agora aqui depois na Arquidiocese. E eu sempre tive o desejo, né? E o meu desejo, então aí tem uma frustração, Padre Cleito, que não é frustração, faltou alguma coisa. O que faltou? Eu ia começar o doutorado e fui eleito provincial. Ah. Aí ficou pelo caminho. Será que dá tempo ainda? Não dá mais tempo. Depois que eu fui eleito provincial, com a província grande, depois fui eleito superior geral. Mas foi um período muito bom. E fui fazendo aos poucos também, claro, a gente tinha outras funções. Mas hoje aqui, quando voltei para a Arquidiocese, encontrei meus mestres, meus professores, orientadores de tese. E eles lembram assim com muito carinho, né? Foram colegas que eu encontro ainda hoje, que estudaram comigo. Então, foi um período muito bom. Era um período, dizemos, anos 90, né? Um período da efervescência teológica, né? E o Concílio Vaticano II estava em alta. E a teologia dogmática era uma paixão, né? Então, mas me ajudou muito realmente, né? Então eu tive essa graça também, que certamente me ajudou muito, né? No Ministério Estadual e me ajuda até hoje, né? A formação, o mestrado. O doutorado vai ficar para uma próxima vez, né? Deus é que sabe, Deus né? é que sabe. Quem sabe? Mas vamos lá. O senhor apresentou um pouco de toda a realidade da nova missão, um pouco da dimensão dos seus desafios como arcebispo, mas o senhor tem uma origem, tem a sua vocação. O senhor poderia nos contar um pouco sobre a sua origem e sua família? Toda vocação nasce em uma família, né? A minha família, eu sou de origem italiana, o sul de Santa Catarina, né? Teve toda a imigração italiana, alemã e outras etnias, né? E ucraniana, polonesa. Então, da família a gente recebeu o grande dom da fé, né? E essa é uma tradição bonita no Brasil, né? As famílias que transmitem a fé. Então, eu nasci numa família bem no interior, na roça, onde meus pais eram pessoas que viviam na comunidade. Na verdade, né, como a gente sabe, naquele período, estou falando dos anos 60, início dos anos 70, né? Não tinha missa, né? Era o culto, a celebração, a reza do terço, a missa era muito rara. Ainda agora, depois, né, agora que eu fui de férias um pouquinho, conversando com a minha mãe, ainda eu perguntei para ela, mas como é que a mãe lembra que quando eu queria ser padre? Pois ela lembrou assim. E é o que meu pai dizia, meu pai já é falecido, a minha mãe tem 87 anos, eu tenho outros, comigo somos 7 irmãos, outros 6 irmãos, uma família da roça, hoje, claro, né, tem na roça e tem na cidade. E foi ali na família que eu fui aprendendo, na escola, na primeira Eucaristia. E meu pai e minha mãe sempre recordavam que eu queria ser padre. Eu não sei qual era o motivo. Certamente eu vi o padre muito poucas vezes, né? Meu pai tinha 2 irmãs, tias, que são minhas tias religiosas. Uma já falecida, uma ainda agora também com 87 anos, a idade da minha mãe, que está bem adoentada. E talvez esse ambiente que vinha em casa, falavam. E depois era uma tradição das famílias ter um filho padre ou freira, né? Religiosa. Enfim. Eu sei que eu queria ser padre, foi assim, não conhecia a congregação, não sabia nem o que era ser padre, é claro, né? Sim. Aí como na roça terminou os estudos, aí meu pai, foi meu promotor vocacional, me levou para o seminário. O seminário mais perto, que era o dos rogacionistas, na cidade de Criciúma. Eu tinha 11 anos de idade. E aí ingressei lá e fui caminhando, fui crescendo. Claro, a gente, né, como qualquer um, a gente vai aprendendo, vai conhecendo, vai amadurecendo também. É claro que a vocação vai sendo discernida ao longo dos anos. E foi o que aconteceu comigo, né? Ainda quando eu fiz 18 anos, era a época da ditadura militar, né? Eu lembro bem. Aí todos os jovens lá do sul, né? Que, enfim, tinham uma boa condição física e tal. Todos eram obrigados a fazer o serviço militar. Então, com 18 anos, eu ia fazer o meu noviciado, sabe? O noviciado é uma coisa bonita, né? Um sonho. E aí não pude ir, porque fui fazer o serviço militar. Eu fiz o serviço militar 1 ano.
Na verdade, a gente depois olhando o histórico, né, a gente vê que na vida tudo tem um sentido, tem um significado. Aquele ano, com a convivência, né, com outros tantos jovens em Tubarão, Santa Catarina e Joinville, onde tinha quase 600 soldados, 600 jovens, né? Em Tubarão tinha 160. Então foi um aprendizado para mim, sabe? Foi um grande amadurecimento. E foi ali, eu acho que aos 18 anos que talvez eu tenha me decidido, porque daí eu vivi uma realidade fora e também sabia muito bem o que era o seminário. Aí eu decidi, claro, nunca deixei de querer ser padre. Claro, já estava sabendo o que era a vida religiosa e foi ali. Então, eu acho que da família até hoje a gente traz essa raiz, né, a vida da comunidade, né, onde eu fui ordenado também, celebrei agora 40 anos de sacerdócio já, né? São quase 44 de vida religiosa. Enfim, a vida já passaram vários anos, né? Mas lá tem a minha mãe e meus irmãos, hoje casados, sobrinhos netos. Mas aquela raiz da fé, da vida familiar, da vida da comunidade eclesial, onde as vocações, né, germinam, nascem, crescem. E eu tive a graça, mesmo muitas vezes distante, né, até morei em Roma há alguns anos, a gente sempre mantém uma ligação muito grande com o povo da comunidade, e vou lá sempre celebro, rezo, participo. Então é de lá que a gente nasceu, é de lá que a gente lembra e é de lá que eles rezam também, e sobretudo a família, né? Que bom. O senhor falou da sua congregação rogacionista, né? Nessa dimensão, nós sabemos que quando há a nomeação do bispo, ele já vai fazer parte da família da igreja, né? Então ele é um pouco dispensado ali das atividades religiosas dentro da sua comunidade, que o senhor é um religioso. E como que é a sua convivência assim hoje com a comunidade religiosa? O senhor participa de alguma coisa, de algum movimento ainda dos rogacionistas? A gente, dizemos assim, como se diz, o direito canônico é bem direto, né? Eu até me assustei quando eu li. O religioso nomeado bispo, ele perde todos os direitos e deveres, né? Então, né, direitos e deveres enquanto membro da comunidade, até porque ele passa a fazer parte do colégio episcopal e a partir daquele momento. Mas ele conserva a identidade carismática e espiritual, né? E essa identidade carismática e espiritual, ela é alimentada na comunhão, nos encontros, né? Por exemplo, na minha congregação eu faço parte do grupo de WhatsApp da província rogacionista, que eu faço parte da congregação, claro, da congregação mais ainda agora, né? Então, para manter a ligação, o conhecimento, a gente é convidado para alguns momentos celebrativos, por exemplo, da congregação, do carisma, do fundador Santo Aníbal Maria. Fui chamado várias vezes para ordenações, né, dos co-irmãos. Então, a gente mantém aquela proximidade afetiva, a proximidade carismática, porque a gente sempre continua, tanto assim que o religioso ele tem o direito, né, de deixar sua sigla, né, quando ele se identifica, né, Dom Ângelo Ademir Mesari, RCJ, Rogacionista Coração de Jesus. Então é a sua identidade, dizemos, de vida, né, religiosa que ele mantém. E pela igreja também, né, tá lá no, né, dizemos assim, no diretório dos bispos, está no direito canônico. Após quando ele se torna emérito, ele pode escolher voltar para a casa religiosa, não com direitos e deveres, mas para a convivência fraterna, vivendo a vida da comunidade religiosa, né? Sim. Vou dar o exemplo, estou indo para o Espírito Santo, o arcebispo Dom Dario, agora emérito, ele é franciscano. E agora, depois que ele vai me dar posse, ele está muito feliz, ele vai voltar para o convento franciscano de Belo Horizonte, a província que ele pertence, onde ele foi provincial, onde ele trabalhou, e o provincial vai dizer a casa onde ele vai ficar. Isso acontece com muitos religiosos, né? Os próprios deonianos, né? Vários bispos voltaram para a comunidade e ali vivem os seus dias. Muitos ainda colaboram. Hoje os bispos eméritos, né, quando também religiosos, depois eles colaboram em retiros, cursos, na formação, muitos dão aula, inclusive, porque tem uma longa experiência, né? Certo. Mas aí eu mantenho, graças a Deus, eu estou em São Paulo no momento, então nós temos as casas religiosas, sede provincial, seminário aqui, assim, à medida do possível, em vários momentos eu estou presente. Agora eu vou para o Espírito Santo, lá não tem casa rogacionista, né? Então vai ficar um pouquinho mais longe. Certo. Mas como eu vou sempre em Brasília, né? Lá como eu sou presidente da Comissão dos Ministérios da Vida Consagrada CNBB, cada mês, 2 meses eu estou em Brasília. Então eu vou procurar visitar meus co-irmãos. Faz muito bem, isso mesmo. Mas como que foi para a sua mãe receber essa notícia da sua nomeação? Porque o senhor não podia contar para ela,
né? O senhor deve ter dado essa notícia por telefone, que eu já tinha voltado, né? Já tinha voltado. Então, quando eu fui nomeado bispo, também não tinha avisado. Assim, a gente procurou observar. Claro, a gente ligou, conversou com ela. Então, assim, quando eu fiquei fora por um longo tempo, morei em Roma 6 anos como superior geral, e fiquei quase 7 anos fora, longe, né? Eu nunca trabalhei lá, nós temos uma comunidade religiosa em Criciúma, tem em Porto Alegre, tem em Curitiba, eu nunca trabalhei, em Curitiba eu trabalhei. Então, o meu desejo, assim, pessoal, na verdade, eu disse, bom, agora que eu voltei de Roma, ainda vou contribuir um pouco, estava em Bauru, interior de São Paulo. Então eu havia dito para minha mãe, falei, então eu vou ainda trabalhar um pouco em Bauru, pároco, né, uns 6 anos, 9 anos, e depois eu vou pedir para voltar para Criciúma, né, meus últimos anos voltar para Criciúma. Aí saiu a minha nomeação, a minha mãe é muito generosa, ela disse, você saiu, a tua missão é essa, ela sempre abençoa, né? Que benção. Aí disse, aí eu fui nomeado bispo, bom, então eu vou para São Paulo, depois, quem sabe, vou assumir uma diocese aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, fica mais pertinho. E saiu a nomeação de arcebispo para mais longe. Mas a mãe é mãe, né? Pai é pai, a família sabe da missão da gente. Aliás, eu acho que eles compreendem mais do que a gente, às vezes. Né? A ordenação episcopal do senhor, o seu pai teve oportunidade de participar? Não, já era falecido? Meu pai já faleceu em 2010. 2010. A minha nomeação foi em 2020, né? Mas a minha mãe acompanhou e, né, esteve presente. Então, assim, a família e os pais, né, são muito generosos, irmãos também, até porque nós que somos padres, religiosos e o bispo, a gente tem uma graça que tem irmãos ou irmãs que cuidam dos pais, né? A gente ajuda de longe na medida do possível, né? Então a gente é muito grato à família, porque, né, é bom sempre lembrar o povo de Deus que a gente tem pai, tem mãe, claro, tem irmãos, e às vezes tem pessoas doentes. Então a gente também é corresponsável. Eu sou o filho mais velho, né? Na verdade, assim, o filho mais velho devia ser o primeiro. Então eu tenho a graça de ter meus irmãos que cuidaram do meu pai, minha mãe. Então agora mesmo, conversando com a minha mãe, ela um pouco, vai mais longe. Não, a gente vai continuar vindo, vamos lá, e força. E a gente está a serviço de Deus e da igreja. Ela sempre diz, vai, né? É a missão que Deus te deu, trabalhe bem, que o povo, né? E que você seja um bom padre, né? Sempre diz assim. Então é um momento também assim que a gente sente, né? Mas agora a gente olha para frente, né? Então eu digo, bom, agora eu olho como comigo mesmo eu digo, bom, agora quando eu tiver 75, se Deus me der saúde, eu vou ser bispo emérito, né? Então eu espero que Deus me dê alguns anos a mais. Tá gravado tudo isso, hein, gente? Daqui, quando ele tiver com 75, a gente mostra para ele o que vai acontecer. Então eu digo assim, bom, agora quando eu tiver como Dom Dario, né, voltou lá, eu já disse lá no Sul, então, claro, o meu desejo é assim, claro, espero, não sei se a minha mãe, né, ela tem 87 anos, que ela viva, né, os anos que Deus lhe der, mas com a família, então, eu espero, pelo menos passar alguns anos lá, perto da família, na nossa comunidade religiosa, lá em Santa Catarina, para resgatar também, viver lá, né, irmãos, sobrinhos, sobrinhas, que a gente não teve, assim, muita possibilidade. Né, quando a gente diz deixa tudo, né, não é fácil, né? Não é fácil. Tem os desafios. Tem os desafios, as exigências, mas o amor a Deus mesmo, o amor ao povo. Mas eu estou indo com muita alegria, eu tenho, assim, uma liberdade muito grande, eu logo me engajo, né, assumo, e Deus me dá muita força, muita graça. Aliás, se não fosse a graça de Deus, o que seríamos de nós, né? Certo. Humanamente, a gente tem os medos, as inseguranças, e lá minha mãe reza todo dia e está rezando, e quando eu vou lá ela me acompanha, vamos na missa, ela se recuperou, caiu, quebrou o fêmur, e ela é muito forte, então reza e reza muito, e então a gente fica feliz assim, né? Esse é o grande significado do sentido ser mãe, né? Não tem este apego afetivo que poder dizer, filho, fica aqui comigo, você tem que cuidar da mãe. Não, coloca o filho em missão, como Nossa Senhora. Eu acho isso lindo, né? Essa é a grandeza dos pais e mães, né? Por isso que hoje é tão difícil no campo vocacional, né? Os pais, muitos pais têm filhos com vocações, né? E poderiam reconhecer essa vocação. Aliás, a gente tem percebido aí, né, na igreja, muitos jovens gostariam de seguir a vida religiosa, de serem missionários, mas às vezes a pressão do pai e da mãe, a gente tem isso concreto, né? Tá pronto para entrar no seminário, né? Fez o acompanhamento e na hora, jovens, né? As mulheres. Então, assim, às vezes os pais se sentem proprietários e os filhos às vezes não têm o medo de assumir.
Então é preciso, né, na formação da vida cristã, da formação familiar, né, perceber que isso é uma graça. Como é uma graça formar uma família, o sacramento do matrimônio, também a vida religiosa, sacerdotal, ministerial, missionária é uma graça. E como, né, você lembrou bem, é preciso ter um grande desapego. Eu, por exemplo, até hoje eu sou muito grato. Eu era o filho mais velho, tinha outros irmãos menores, somos 7. Pai e mãe trabalhando na roça. Eu ia na escola e ficava em casa e eu ajudava e cuidava dos irmãos. Meu pai me levou no seminário. Ele tirou alguém que podia ser a grande força para ele. Não teve, né? Eu queria ser padre, ele foi. Então eu sempre agradeço muito ao pai e à mãe, porque se não fossem eles, talvez nem tivesse ingressado no seminário. Porque na minha casa não foi ninguém lá, era tão longe, né? Havia muitas vocações na época. Quem sabia que eu estaria lá? Sim. E que tinha talvez uma vocação? Então, se não fosse meu pai que me pegou e levou para o seminário, talvez hoje eu não estivesse aqui. Com certeza. Então, foi a fé, a compreensão na simplicidade do que isso significava. E meu pai e minha mãe são muito felizes. É claro que quando as pessoas falam, minha mãe fica toda orgulhosa, né? Tem um filho padre, agora o filho bispo. E os irmãos também estão muito orgulhosos. Então, eles veem que no fundo a gente não abandona a família, pelo contrário, né? A gente está muito perto. Com certeza. E se torna, né, até pelo próprio sacerdócio, né, um protetor, um cuidador, mesmo de longe. Até porque a gente sabe que nisso Deus cuida, né? Deus não abandona. Isso eu tenho provas do meu pai e da minha mãe muito, muito profundas, né? Do cuidado de Deus através da família. Que bom. Um grande testemunho para irmã e pai que fica, ai meu filho, olha meu filho. Não, deixa ele seguir. Eu lembro da minha mãe, quando eu perguntei para ela, eu pretendo entrar para o seminário, o que a senhora acha? Eu não acho nem que sim ou nem que não. Se eu disser que sim, vão dizer que é um filho padre e coisa. Se eu disser que não, vai dizer que eu sou pegada a você. Você tem que decidir. E uma das canções que me ajudou a decidir minha vocação foi a canção do Padre Zezinho. A decisão é tua. Quando eu fui contar, fiz o processo vocacional em silêncio, eu fui lá e contei para minha mãe, falei para minha mãe que as coisas estavam encaminhando para a aprovação. Ela falou, agora e conta para o seu pai. Achei que o meu pai ia ficar bravo. Meu pai disse assim, te criei até os 25 anos. Daqui para frente você faz da sua vida o que você escolher. E eles me acompanham até hoje. Até hoje são no felizes. Processo. E são felizes. São felizes, muito felizes. Eu espero. Mas assim, tem orgulho, né? Então, é muito interessante. Então, a mãe e o pai, eles têm que ser o incentivador da vocação do filho. E essa é a formação catequética, né, da vida cristã, catequese, dessa riqueza de vocações e ministérios, e é a formação da família. Claro, hoje as famílias com 1, 2 filhos, às vezes fica difícil, né? Mas, sabe, nós somos todos filhos e filhas de Deus, né? A família é mediadora da graça de Deus, né? Então, mas é bom, eu só tenho gratidão, né? E também pelos meus irmãos, pela família, né? Que mesmo de longe estão sempre juntos, acompanhando. Quando a gente se encontra é uma festa, é uma alegria. Que coisa boa. Então vamos lá. O senhor tem algum santo que admira ou que lhe serve de inspiração ou alguma devoção especial? Então, assim, eu fui conhecendo os santos um pouco no caminho da vida, né? É claro, quando eu entrei no seminário com 11 anos, eu conheci o meu fundador, Santo Aníbal Maria, fiquei muito devoto, me tornei até sucessor dele, né? Como superior geral. Né? Os grandes santos, Santo Aníbal Maria de França, né? Reconhecido pelo Papa João Paulo II, que eu fui conhecendo ao longo do tempo do seminário, na verdade, depois, claro, nas missões e funções, também conhecendo até mais profundamente. E depois, né, quando fui eleito superior geral, na verdade eu fui o 10º sucessor do fundador. Então aquilo a gente espelhava nesse caminho de santidade. Na minha casa, a grande devoção era Santo Antônio, né? Meu pai chamava Antônio. E então eu lembro que meu pai tinha o Santo Antônio. E olha, eu vou contar uma história interessante. Nessas férias eu recebi uma imagem de Santo Antônio, feita pelo meu bisavô. Olha. Meu bisavô, quando chegaram os imigrantes da Itália, lá em Nova Veneza, Santa Catarina, ele fazia imagens no lenho, nos troncos das árvores. E lá tem uma imagem famosa que eu sempre vou lá, não todo ano, mas vou rezar a missa, uma capelinha do Cristo crucificado. Ele fez num tronco, meu bisavô, quer dizer, o pai da minha avó, ele fez no tronco de uma árvore uma cruz de Cristo, que é uma obra de arte hoje, né? E agora eu fiquei sabendo que ele tinha feito uma imagem de Santo Antônio,
e que tinha dado a um afilhado dele, passou de um, passou para outro, agora é um padre nosso da congregação, diz, olha, quem que eu vou dar essa imagem de Santo Antônio? Aí agora nessas férias, ele que tinha ficado como herdeiro dessa imagem que o meu bisavô fez, sim, levou lá em casa e me entregou. Então eu recebi a imagem do Santo Antônio. Mas essa devoção já tinha, meu pai era da família. E eu aprendi também na infância a devoção a Santa Ana, porque a minha capela era Santa Ana, né? É claro que ao longo do tempo a gente vai conhecendo muitos santos, né? Eu, por exemplo, agora aqui em São Paulo, eu já tinha devoção a Santa Paulina. E aqui no Ipiranga nós temos o corpo de Santa Paulina, tem as irmãzinhas da Imaculada, né, de Santa Paulina. Então a gente foi né, depois da congregação também, claro, os santos São José. E cheguei no Ipiranga também, conheci São Judas. Então... pois é. Mas famoso. Eu carrego comigo alguns santos lá. Tem Santo Antônio, São José, ganhei a imagem de São Judas que eu vou levar comigo. Muito bem, então vamos seguir as nossas reflexões, vamos aí agora para a nossa prosa dos padres, uai. Finalizando. Prosa dos padres, tá boa a prosa. Tá mesmo, tá muito gostoso. O senhor já tem uma longa caminhada na igreja, 44 anos de vida religiosa e 40 anos de sacerdócio. Durante essa trajetória, quais foram os momentos mais marcantes? Aí não é fácil, né? Eu fiz os primeiros votos na congregação rogacionista em 1981, né? 44 anos agora, 2025. E celebrei em dezembro, então, 1984, 2024, 40 anos de sacerdócio. Foram vários momentos, assim, eu acho que eu até não vivi assim em muitos lugares, mas tive missões muito bonitas, né? Assim, me marcou, claro, eu trabalhei muitos, acho 13, 14 anos na formação, né? Animação vocacional e formação. Então a minha juventude, além de outras tarefas, claro, me dediquei muito à formação dos seminaristas, jovens. Inclusive um dos meus formandos já é bispo. Olha só. Dom Juarez Destro, bispo auxiliar em Porto Alegre, foi meu formando de filosofia e teologia. Legal. Então já posso descansar em paz. Tá vendo? Olha só. Então foram quase 13 anos, assim, a primeira fase eu me dediquei muito assim à formação e também ao trabalho vocacional, né? Aliás, o trabalho vocacional foram então a formação dos seminaristas é uma preocupação, cuidado, né? E tem gerações aí que eu acompanhei e gostei muito sempre de trabalhar na formação. Depois marcante também, claro, já aqui estando em São Paulo, depois na igreja, né? Também com a formação teológica, né? De comunicação, foi o trabalho com a igreja no campo vocacional, né? Então, desde o final dos anos no início dos anos 90 até agora, né? Tanto assim que fui parar lá na comissão que eu trabalhei e colaborei. Então colaborei na igreja pelo carisma, pela missão das vocações, da pastoral vocacional. Então em tudo, né? Desde a fundação do Instituto Pastoral Vocacional, colaboração no setor vocações e ministérios, e como carisma, né? Na nossa congregação, com várias funções. Então, assim, foi um legado muito grande e que continuou e continua até hoje, né, na função que eu exerço, na missão que eu tenho na CNBB. Então, foi possível conhecer a igreja, né, contribuir também, né, com a reflexão, os congressos vocacionais. Então, foi muito marcante isso. Um terceiro aspecto, né, foi esse de governo, né, porque desde muito jovem, já com 31 anos, já era conselheiro provincial. Então, eu tive muitos trabalhos assim de governo, né, de condução. Então, muitos anos conselheiro provincial, superior geral, depois voltando. Então, tudo isso vai amadurecendo na gente também, né, aqueles dons, graças, né, para poder servir a congregação. Então, aí muitas obras realizadas também, né, então tem ali na história muita coisa bonita que foi acontecendo. E nesses dias, Padre Cleito, eu tive uma grande alegria. Uma missão que eu abri como superior geral na Austrália, o primeiro padre que eu enviei como missionário foi nomeado bispo. Olha só. Filipino, que abrimos a missão na Austrália para acompanhar os imigrantes filipinos, vietnamitas, e o primeiro que foi para lá foi nomeado bispo, ordenado bispo. Ele me convidou, não pude ir. Então, sabe, são coisas assim que a gente olha, né, e vê que já deram seus frutos, e frutos que nem a gente pensava, né, em serviço à igreja.
Eu trabalhei muito, e é uma coisa que eu queria destacar, que me marcou muito e marca até hoje, foi o trabalho com os pobres, né? A nossa congregação tem a terceira dimensão do carisma. Então aqui em São Paulo, em outros lugares, aqui na arquidiocese, era o cuidado com os pobres, né? Crianças, obras sociais. Aqui na cidade eu trabalhei na área de assistência social, né? Nas políticas públicas. Enfim, assim, são tantas coisas marcantes na vida pessoal, nas missões recebidas, nos sustos também, né? Nos desafios que a gente foi enfrentando pessoalmente, comunitariamente. Mas assim, é um universo muito grande. Aliás, eu espero depois da aposentadoria, né, ter tempo para escrever memórias, né? Eu gosto muito de escrever, tem muita coisa escrita. E escrever um pouco as histórias, porque mudanças de gerações e gerações, mudanças de culturas, mudanças de época, né? Por exemplo, essa da era digital, quando a gente estudava e depois a viagens pelo mundo, né? Eu, como superior geral, viajei o mundo todo, onde nós conhecemos mais de tantos países, né? Nós estamos, e pude conhecer muitas culturas, né? Muitos povos, muitas igrejas. E agora, né, essa experiência episcopal também, que é tão marcante. Enfim, olhando assim, muitas coisas marcaram, como essas, né? E que a gente leva na vida como sinal, como, né, gratidão a Deus, que eu tive a oportunidade de ter. Que bom. Muito interessante, né? O senhor já tem 2 bispos aí, hein? Olha só. 2 da minha história. Da sua história. Pode ser que venha mais, né? Claro. Que isso é muito bom. E como que o senhor compreende assim essa questão desse grande desafio desta dimensão da evangelização hoje, né? Quais são os desafios como líder religioso nos tempos atuais? Então, a igreja, né, desde o seu nascimento com Jesus Cristo, a comunidade apostólica, ela sempre teve o grande desafio de se inserir na realidade humana e histórica. A igreja está no mundo a serviço da salvação da humanidade. Então eu olho assim, né, não com olhar nem pessimista, nem excessivamente otimista, né? A igreja somos todos nós, batizados, né? Tem os seus pastores, tem os seus líderes, e a gente né? E agora como bispo a gente se sente mais responsável ainda. Então, uma igreja presente no mundo que vive a realidade e os desafios que a humanidade traz. A cada tempo histórico, os seus desafios. Hoje, a evangelização se coloca, né, nessa grande mudança de época, né, de mudança de culturas, das perdas também, né, das hegemonias cristãs, católicas. Então, ela né, dentro desse universo cultural e também religioso, né, um sinal da presença de Jesus Cristo, do Evangelho. Então é nesse contexto, nessa realidade que os pastores, né, com o seu povo, que são os cristãos e cristãs, devem viver a sua fé e dar testemunho da sua fé. O que eu acho importante e bonito é assim, que hoje aumentou muito a consciência e a responsabilidade dos cristãos, né? Então a igreja não é só do Papa, a igreja não é só do bispo, a igreja é de todos e todos são a igreja. Então essa diversidade e riqueza das vocações. Então um cristão batizado, um católico, ele está sendo igreja ali, né, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Então é uma realidade muito subliminar, né, que permeia toda a sociedade. Então não deve assustar também essa questão de diminuir o número de católicos e tal, né, como diminuíram desse sentido, né? Mas é o sentido de uma igreja que vai sendo fermento e sal e vai iluminando a humanidade. A igreja não perdeu o seu papel, nunca perderá, né? Por mais que às vezes em alguns lugares ela seja minoria, né? Hoje vivemos sinais, né? Temos países de perseguição, de morte, de prisão, né? Basta ver aí na África, na Ásia, aqui na América Central, até aqui no Brasil, né? Ainda quanta perseguição tem. Então a igreja, essa é a sua missão. O Papa Francisco, todos os papas, né, deixaram o seu legado muito grande, né? João Paulo II, Papa Paulo VI, que abre para o mundo, João Paulo II, né, que dialoga com todas as nações, a importância da fé, né, e da transmissão da fé com o Papa Bento, e agora o Papa Francisco, querendo uma igreja que vá ao encontro das realidades da sociedade, né, uma igreja não fechada, né, não, dizemos assim, medrosa, né, escondida, mas uma igreja, através dos pastores, dos seus filhos, que vá ao encontro da humanidade, das pessoas feridas, e aí seja sinal, né, de salvação, de redenção, de promoção, a preocupação com os pobres. Hoje o alerta sobre a criação, então assusta hoje, né, a humanidade e assusta a igreja, né, essa irresponsabilidade dos líderes, dos governos,
diante da conservação do planeta, né, da criação, o cuidado com a criação, o desprezo pela vida humana. Então vivemos também uma realidade social e política, né, bastante desastrosa nesse ponto de vista, né, sem respeito à vida humana, o desprezo à vida humana, o desprezo aos povos, às culturas, o desprezo à fé, né, a indiferença à fé. Então, no fundo, a igreja, né, Jesus Cristo se encarnou para salvar e redimir a humanidade. A sua voz é para todos. Então, a gente tem que se manter sempre, como diz o Evangelho em algumas vezes, o olhar fixo em Jesus, no seu Evangelho, fidelidade ao Papa, aos pastores, estando unidos e em comunhão, e assim animando o povo de Deus, né, para que possa ser uma presença que ajuda, que liberta, que salva, que cria comunhão, que seja solidária e sem os medos, né? Sem os desesperos, né? Deus, a igreja é de Deus, nós somos de Deus, né? Nesse diálogo, nessa nossa prosa tão agradável, no fundo, eu acho que assim, a grande palavra é a esperança, né? Nós estamos no Jubileu da Esperança. Eu fui nomeado agora arcebispo, né? Nessa abertura do Jubileu da Esperança. E talvez a gente não tenha se dado conta do que essa palavra, essa virtude, né, dizemos esse valor, essa grandeza que significa a esperança, né? Eu ouvi alguém falando esses dias, né, a gente fala muito da fé, né, destaca a caridade, né, são as 3 virtudes, né, cardeais, né, fundamentais, mas a esperança, eu acho que de tudo que nós falamos aqui é preciso reacender, né? No coração da humanidade a esperança. Então, ao povo de Deus, à comunidade, aos que nos acompanham aqui, a esperança, né? A esperança em Deus, esperança em Jesus Cristo, esperança na força do Espírito, esperança na nossa unidade, na nossa comunhão, esperança na alegria de viver, esperança também que o mal vai ser vencido, né? Jesus Cristo, né, pela sua Páscoa, venceu o pecado, a morte. Então, acho que a grande palavra é vivermos a esperança. Esperança para as famílias, esperança para as comunidades, esperança para a humanidade. Eu creio que o Papa Francisco, né, mais uma vez, está sendo muito profético, dizendo à igreja, somos esses peregrinos nessa história e nessa humanidade, peregrinos e peregrinas, que estão cheios de esperança, isso é, de alegria, e são portadores da esperança que é Jesus Cristo. Então, talvez a minha última palavra, né, não nos esqueçamos que nós somos esses peregrinos que levam a grande esperança que é Jesus Cristo e o seu Evangelho para o bem da humanidade. Somos muito gratos ao Senhor, Dom Ângelo, por todo o serviço prestado à Arquidiocese, à nossa região episcopal Ipiranga. Nosso muito obrigado. Pode ter certeza que os paroquianos aqui do nosso santuário vão sentir saudade do Senhor. Nós somos muito gratos pelo seu serviço prestado. Obrigado, eu agradeço mais uma vez, e mesmo lá em Vitória, quando precisarem de mim, estaremos à disposição, né? E foi, claro, esse tempo vivido aqui na Arquidiocese foi, vejo agora, né, recolhendo um pouco as coisas, que foi maravilhoso, eu só tenho gratidão. E continue firmes aqui no santuário, né, um dos maiores centros de pastoral, de devoção, né, e de evangelização aqui na nossa Arquidiocese, nessa metrópole de São Paulo e o seu redor, e que continue com essa missão tão bonita que vocês têm. Amém. Conte com as nossas orações, amizade. E nós queremos presentear o Senhor. Opa, que bom. Não esqueça de nós. Quando chegar dia 28, né? Os 28 ou 28 de outubro, o senhor, por favor, vamos abrir aqui, entregar para o senhor. Olha, ganhei. O senhor ganhou a mitra. Isso é a mitra que o bispo usa nas celebrações. Nós queremos presentear o senhor. E lá tem paróquia São Judas Tadeu. Então, o senhor, por favor, use e lembre-se de nós. Obrigado, vou levar com muito carinho. E lá, se não me engano, tem uma paróquia São Judas, como todo lugar tem, né? Que bom. E eu vou rezar e vou sempre usar com muito carinho, né? E que São Judas Tadeu, que eu aprendi tanto aqui, né? Já conhecia, mas esses anos foram muito bonitos e agradeço sempre a acolhida da comunidade religiosa, do povo, Amém. né? E foram anos aqui, né, no santuário, também no Instituto Menino de São Judas. Foram anos maravilhosos. Amém. Reze por nós que nós estaremos rezando pelo Senhor. Que bom. Obrigado, viu? Vou levar com muito carinho. Então agora peço ao Senhor que dê uma bênção final para o povo, para toda a nossa região episcopal Ipiranga, para a nossa arquidiocese e aos devotos paroquianos, e também para o nosso santuário São Judas Tadeu. Ao concluir, quero deixar então a minha bênção, e que essa bênção chegue ao coração de cada um,
na nossa casa, na nossa família, nessa paróquia santuário, na nossa região episcopal, nossa arquidiocese, a minha arquidiocese futura que Deus me confiou pela Igreja de Vitória do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão do apóstolo São Judas Tadeu, abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. A todos o meu abraço e a minha bênção. Amém. Muito obrigado. Nos acompanhe pelas redes sociais, dê o seu like, faça parte aí dos nossos projetos, entre nas redes sociais, né? Seja um inscrito aí dentro das nossas redes sociais. Deus abençoe e até a próxima Prosa dos Padres.